Olá, seja bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de Geografia. Nessa aula nós estaremos abordando África e América, e a África e as questões socioambientais. África e América, a única herança que eles têm da América são as heranças e tradições. Ou seja, o objetivo desse povo africano era manter viva a sua cultura afro-latino-americana, ou seja, aqueles que trouxeram da África, suas tradições, seus costumes, eles procuraram manter viva aí dentro deles. Mas durante 4 séculos de contínuo processo escravista e colonialista no continente africano, exatamente na época colonial, onde os países estavam em fase de desenvolvimento, né, o tráfico negreiro se intensificou e, ao ser mercantilizado, transformando-se em uma atividade altamente rentável pelos donos de fazendas, comerciantes, eles tinham esse tráfico negreiro como aí uma atividade altamente rentável, ou seja, a sua força de trabalho, a sua mão de obra. E o envio de africanos aí para o lado do oceano. Então, isso trouxe para esses fazendeiros, para esses comerciantes, uma atividade rentável, aí trazendo esses africanos para o outro lado do oceano, sendo distribuído aí por vários países. Então, a procura de mão de obra barata fez com que milhões de africanos atravessassem o Atlântico, ou seja, não de espontânea vontade, mas escravizados, em condições degradantes, sem navios, como uma simples mercadoria que eles eram vistos, destituídos da sua própria humanidade, e chegaram à América aí carregando consigo apenas a herança viva e oral, que é as suas tradições. Uma grande contingente de africanos escravizados se estabeleceram em países como o Brasil, Cuba, Colômbia e Uruguai, e também não se tem aqui os Estados Unidos, onde 6 milhões desses africanos se desembarcaram ali nos Estados Unidos. E tendo consigo apenas o corpo, né, como possuidor da sua marca, da sua identidade, carregando em si a sua memória cultural. Então, isso foi fundamental para que eles realizassem uma reconstrução pessoal e coletiva aí distante da sua mãe África, ou seja, o objetivo deles era manter essa tradição viva dentro deles, que isso não fosse tirado deles, já que tudo foi tirado deles, a liberdade, então eles procuravam manter essa tradição aí viva dentro deles. E foi a partir de fusões de sincretismo entre africanos, europeus e ameríndios que este corpo foi ressignificado, ou seja, gerando novas formas de processos culturais através da dança, música e canto. Vemos no Brasil, né, também, que uma dessas tradições, que tem muito no Brasil, sincretismo religioso, tem o candomblé, que é aí religião africana, o tambor de Xangô, em Cuba, em Santaréia, né? E as procissões, como o candomblé no Uruguai, chama Breguelas, na Venezuela. Então, essas tradições foram trazidas para esses países, essas culturas africanas, e elas predominam até hoje, essas práticas, né, essas religiões africanas em vários aí, países onde eles foram desembarcados. Aqui eu coloquei uma foto sobre os navios, né, que trazia os tráficos negreiros, às vezes em péssimas condições, como eu disse ali atrás, atravessaram o oceano trazendo aí milhões de africanos para ser distribuídos aí como escravos para trabalhar. Então eles se desembarcaram em todos os continentes, ou seja, na Europa, na própria África mesmo. Eles saíram da África e foram distribuídos em vários países aí da América para serem escravos e trabalhar nessas fazendas aí na época colonial. Então desenvolveram assim uma organização com meios alternativos de lutar contra os opressores. Eles se reuniram aí, se rebeliaram, formaram algumas organizações, como o Quilombo foi uma delas, né, a resistência cultural, política, ética e social, afirmando a sua identidade e criando espaço de liberdade, ou seja, eles queriam liberdade para poder praticar a sua cultura, né, a sua política, como eles vieram da África, eles queriam manter esse costume, então houve várias rebeliões referente a isso.
e o intuito de nacionalizar suas referências de matrizes africanas, ou seja, eles queriam manter viva as suas matrizes aí culturais africanas. Então, eles foram guiados aí pela motivação de manter viva a cultura afro-latino-americana. O fotógrafo documentarista argentino Sebastián viajou diversos países no continente americano em busca das heranças culturais, documentando tanto momentos da vida cotidiana quanto manifestações e tradicionais e comunidade de origem africana. Ou seja, esse fotógrafo ele buscou resgatar aí a história africana, né, para se manter viva aí essa história dos africanos que um pouco ela se perdeu aí com a escravidão deles. Aqui, segundo os dados das Nações Unidas, identificou 10 países com menor expectativa. Agora nós vamos falar sobre a expectativa de vida desses africanos, né? E segundo aí as Nações Unidas, identificou 10 países com menor expectativa de vida no continente africano, todos pertencentes à África subsaariana. Bem sabem vocês que eu falei na aula passada sobre a África subsaariana, que é a região mais pobre ali do continente africano, é onde está a população mais vulneráveis, sem infraestrutura. Eles estão ali numa parte do que faz parte com o deserto e uma área bastante castigada, que não chove, pouco chove, não tem ali, ou seja, o solo não é fértil. Então essa população ela está ali marginalizada nessa parte subsaariana. E a expectativa de vida dessa área, né, que vive essa população, então a expectativa de vida é bem menor. Ou seja, ele classificou aqui o Lesoto com 48,86% de pessoas aí, baixo índice de expectativa de vida. O que é expectativa de vida? É o nascer ao morrer, ou seja, a idade que ele vai morrer, que ele está terminado de morrer. Antes, no continente africano, a expectativa de vida de uma pessoa era de 48 anos para homens, e as mulheres chegavam aos 52 anos, já estavam morrendo. Ou seja, isso é uma expectativa de vida. Então, as Nações Unidas, Lesoto, eles têm 48% e 86%, aí abaixo da média de expectativa de vida. A República Centro-Africana, que é um pouquinho melhor, ela chega a 51,04%, né? Sualândia, a Somália, o Guiné. Então, cada uma ela tem uma expectativa de vida, umas têm uma expectativa de vida maior, devido aí a seu desenvolvimento, né? Saúde, alimentação. E então, essas pessoas que moram, por exemplo, no norte, ali da África, eles têm uma expectativa diferente de vida daqueles que moram na subsaariana. Então, as pessoas que vivem na área subsaariana, África subsaariana, a expectativa de vida deles é bem menor de quem vive na República Central Africana, quem vive, por exemplo, no Sudão do Sul, né? Olha, a expectativa de vida é bem maior. E então, África do Sul, então essas regiões que é mais desenvolvida, onde tem industrialização, onde o padrão de vida é melhor, então essas pessoas elas tendem a viver mais. Já na África subsaariana, que é a parte mais pobre da África, essas pessoas, a expectativa de vida deles é bem baixa. Como eu falei também na aula passada sobre a subdivisão do continente africano, né? Ali tem a África branca, que eu falei, citei na outra aula, a África negra ou subsaariana. Então, essa parte aqui, ó, da África negra subsaariana, é onde tem as pessoas com menor expectativa de vida. Ou seja, né, ela foi dividida, subdivisão, já falei na outra aula, só estou dando um esboço. Ela foi dividida em 5 regiões, né? A África setorial, ou branca, que é a região aqui, ó, é onde predomina mais a população branca e é uma área mais desenvolvida. Tem aqui a África ocidental, é onde vive a África negra ou subsaariana. Nós temos a África central, que o padrão de vida é bem melhor. A África oriental, também o padrão de vida também não é tão ruim. E nós temos também aqui a África meridional. Então, só na África subsaariana é que o padrão de vida é bem péssimo mesmo.
então a expectativa de vida dessas pessoas ela é bem menor. Agora nós vamos falar sobre a África e as questões socioambientais. O continente africano apresenta uma área de cerca de 30,27 milhões de quilômetros quadrados, é distribuída por parte do hemisfério e parte do hemisfério norte do planeta, ou seja, ela é contemplada por quase todos aí os hemisférios, né? E parte dela fica aí no hemisfério norte do planeta. Então, um pouco fica no hemisfério e o outro fica lá no hemisfério norte. Ao norte da África é delimitada pelo mar Mediterrâneo, enquanto ao leste ela é banhada pelo Oceano Índico e o oeste pelo Oceano Atlântico. Ou seja, a África, o continente africano, ela tem uma vantagem muito grande porque ela é banhada pelos 4 oceanos, ou seja, o continente ela pega aí as 4 partes do continente africano. Então, são características também da região as altas médias temperaturas, como eu falei na outra aula, temperatura muito altas, regiões muito secas, onde as pessoas não conseguem, né, plantar ou colher para a sua subsistência. E também corresponde a apenas 1% do produto interno bruto mundial. Vocês já falei na aula passada sobre os países ali industrializados, quem detém o PIB ali da África, apenas 2, né, o Egito, eu citei na aula passada. E além disso, estima-se que a fome afete mais de 38 milhões de indivíduos em sua extensão. Então, um dos motivos é a fome também na África, onde essas pessoas mais pobres, o alimento não chega até elas. Então, são crianças, são homens e mulheres. Realmente, isso aqui é chocante, essas fotos que eu postei. Crianças na fila para receber alimentação e crianças altamente magras, né? Porque subnutrição, não tem comida. Então, eles são crianças que passam fome mesmo, né? E é uma das características da África, é a fome. Os principais problemas ambientais da África é o esgotamento de recursos naturais, ou seja, ouro, diamante que eles fazem, tiram do solo africano, e o esgotamento de recursos naturais é água. O continente africano ele não é rico em água doce, são poucos aí os pontos de água doce que eles têm. A maioria das águas do continente africano são nascentes, tem queda de cachoeira, ou seja, nascente brota ali num local e desoga ali as suas águas em forma de cachoeira. E são poucos os rios que têm ali água doce, e os que têm, eles então já estão comprometidos aí pela poluição aí das indústrias, contaminado essa água doce. Então, o continente africano ele não é rico em hidrografia, ele é rico em outras partes, em minerais, mas em hidrografia ele é pobre, ele não tem muita água doce. E também um dos fatores também dos problemas ambientais da África é a caça descontrolada na região, fez com que muitas espécies fossem extintas e diversas outras estejam ameaçadas. Além disso, considerando que o fator primário é o que garante o sustento do povo, a flora local acaba por sofrer as consequências. Esse setor primário é o setor onde retira ou seja, a matéria-prima, né? O setor primário é a matéria-prima, onde se retira a matéria-prima para abastecer a população. E um dos problemas também, aqui eu coloquei uma foto de um rinoceronte morto, né? Porque lá na África eles estão tirando o chifre, eles descobriram que o chifre do rinoceronte ele serve para remédio e eles estão matando essa espécie para tirar o chifre deles. E essa espécie ela está ameaçada, ela está quase em extinção, porque estão acabando com os rinocerontes ali na África para retirar os chifres deles para levar para o laboratório para ser feito remédios. Isso porque também viabiliza a atividade agrária, também é uma dos problemas da África, onde eles fazem o desmatamento para poder fazer as suas plantações, né? Então, o desmatamento ali ele é constante, onde se corta ali árvores, arbustos, né, e demais vegetações nativas, com frequência. Os produtores vendem a matéria-prima para marcas internacionais e, portanto, precisa focar na monocultura sem cuidados apropriados. A terra costuma ficar infértil após algumas colheitas, ou seja, eles desmatam. Isso aqui, o problema de desmatamento, ela não é só na África, ela ocorre em todo lugar. O Brasil também
é um deles. O maior desmatamento que nós temos aqui no Brasil é na floresta amazônica ali. Nós temos também desmatamentos, né? Então eles pegam essas áreas, fazem o desmatamento para poder fazer as suas plantações. E após algumas colheitas, então eles não enxertam esses solos e o solo eles acaba se degradando. Então essa área que eles desmataram, que eles plantaram, ela já não serve mais para plantação, então elas são abandonadas e eles vão desmatar outro local para poder fazer as plantações. Em vez deles cuidarem dessa área, enxertarem aí o solo, eles não fazem isso, eles abandonam a área e vai para outro local fazer a sua plantação aí para poder abastecer o pessoal. Aqui, ó, a maior também é a desertificação. O que é a desertificação? É o abandono do solo, né? Na África está entre os maiores problemas ambientais da região. Esse processo se dá especialmente pelo desmatamento, como eu já falei lá atrás no último slide agora. Esse desmatamento sem controle, que esvazia qualquer território novo, ou seja, ele desvazia essa parte da mata para fazer a plantação. E algumas plantações eles colhem o solo, ele não fica lá infértil, não consegue plantar mais neles, tá? E acaba indo para outros locais. Então o solo com potencial fértil torna-se mais propenso à erosão, por conseguinte aí o local possui grandes extensões de deserto, perde-se esse espaço da floresta, porque eles desmataram, e a fonte máxima de oxigênio e habitat de um variado ecossistema. Ou seja, eu coloquei duas fotos aqui. Antes era uma área de plantação, ó, e depois de algumas colheitas, a área ela fica assim, ó, ela fica inértil para a plantação, porque o solo ele foi desgastado e ele não consegue mais se repor os seus nutrientes. É preciso fazer uma preparação, mas eles não fazem essa preparação, eles preferem desmatar outro local e fazer a plantação em outro local, e o solo ele fica ali inerte, infértil para qualquer tipo de plantação. Além da agricultura, destaca-se também a mineração de ouro e diamante. Aqui, ó, as pessoas tirando aí, fazendo a mineração de ouro. Outros aqui, ó, estourando as pedras para explorar os diamantes. E, no entanto, essa atividade gera pouca riqueza para as nações, ou seja, para o continente, já que a exploração é conduzida por multinacionais estrangeiras, sobretudo as europeias. Ou seja, o continente africano, como vocês sabem, ele foi dividido aí na partilha da África, e cada um ali tem um pedacinho da África, onde eles exploram o que eles querem, os minerais, o ouro, os diamantes, né? Sobretudo europeias, não é só europeias que tem ali pedaço na África, tem vários países que tem ali um pedacinho na África, e eles exploram esses pedaços que eles acham que eles são donos, ou seja, foi partilhado e eles são donos daqueles pedaços da África. Então eles fazem a mineração, isso também degrada o solo, né? Além disso, também a fonte aí de água também é pouca para a população. Então essas são as explorações conduzidas por multinacionais, ou seja, não são pelos próprios africanos, as multinacionais que se instalam, que se apoderaram daquele pedacinho da África e faz esse tipo de atividade hoje. Também, o maior problema da África também é o descarte inadequado do lixo eletrônico. O que é o lixo eletrônico? São restos de computadores, tudo que vem aí eletronicamente, televisão, micro-ondas, tá? São descartados na África. Então, próximo à capital de Gana, Accra, recebe aí resíduos eletrônicos provenientes do mundo inteiro. Esse lugar é chamado de Agobeblosh, recebe computadores, celulares, televisores, dispositivos semelhantes, e as toneladas de lixo eletrônico descartado de modo incorreto contamina o solo, a água e o ar do lugar. Segundo estudos, a localidade ela tem aí níveis de chumbo, cadâmio e outros elementos prejudiciais à saúde que são 50 vezes maiores do que é considerado seguro. E, portanto, é fundamental incluir esses depósitos como um dos problemas ambientais na África, ou seja, esses problemas aí, onde o mundo inteiro vem descartar na África os seus lixos eletrônicos, isso não pode ser descartado na natureza, porque ele é altamente
contaminante, pode ter câncer nas pessoas, ela contamina o solo, a água. A África já não é rica em água, ainda tem esses problemas de contaminação aí do solo que vai diretamente aí para a água. Então, é um dos maiores problemas enfrentados hoje pela África, é esse descarte de lixo eletrônico. Aqui eu coloquei outra foto, ó, imensas quantidades de resíduos na Europa, ó, da Europa chega ao continente. A Europa despeja também seu lixo lá no continente africano. A Coca-Cola também, grande responsável pelos caos, a Coca-Cola. Promove marketing perverso, ajuda também por verso de ajuda humanitária, empurra todos os produtos a catadores miseráveis, a maioria deles crianças, ou seja, a Coca-Cola incentiva esses catadores, e muitas das vezes esses catadores eles não têm aí uma proteção, crianças tá aí nesses locais de contaminação, pode pegar doenças, câncer, doença de pele, todo tipo de doenças, infecções. E a Coca-Cola ela oferece aí uma ajuda humanitária, mas essa ajuda humanitária são para os catadores, ou seja, expondo essas pessoas para catarem aí aquilo que é reciclável, para poder vender, né, eles terem aí um trocadinho, mas são pessoas desprovidas aí de qualquer, como se diz assim, equipamentos, né, de EPIs, para eles poderem fazer esse tipo de trabalho. Então, como eu falei, outro problema da África é a escassez de água, né? Comunidade na África do Sul enfrenta dificuldade hoje, agora em pandemia, né? No acesso da água. Olha aqui, pessoas indo longe buscar água, o pouco de água que eles acham, eles vão longe buscar, que as mulheres vão buscar longe essas águas. E os caminhões, pipa, eles não chegam a essas regiões mais castigadas, eles vão ali, África do Sul, levar água para a população, mas não chega, essa água não chega a todo mundo. Então, essas mulheres muitas das vezes vão em locais longe buscar água, muitas das vezes a água está contaminada e traz para suas casas aí para fazer seus afazeres, cozinhar, lavar, né? E vão longe buscar essas águas. Então, um dos problemas é a escassez de água. Como eu já falei, repito, a África ela não é rica aí em água, tá? Ela é pobre em água, ela é rica em minérios, ouro, prata, diamante, chumbo. Então, tem muitas coisas na África que o continente africano ele é rico em minérios, mas a água ela está escassa aí na África, e o pouco que tem, ela está contaminada. E o outro fator também que vem trazendo também causas na África são as doenças, né? Eu acho que eu falei um pouco dela na outra aula passada. A doença de AIDS, tuberculose, sarampo, malária, são as doenças mais hoje, o que mais mata na Ásia, na África, é a AIDS. Então, é a doença que mais mata, não é tanto o sarampo, mata também a malária, a tuberculose, que são doenças perigosas, mas a doença que mais mata na África hoje é a AIDS, é onde predomina mais a AIDS hoje, é no continente africano. Então, essas pessoas sofrem com essas doenças, além da miséria, da fome, da desnutrição, de governos que não se preocupam com a população, essa população aí que foi empurrada para o fundão, né, da África subsaariana. Então, essas pessoas são desprovidas de tudo, de medicamento, de comida, ou seja, ajuda humanitária. E tanto é que a África ela não tem médico. Quem cuida da África são os Médicos Sem Fronteiras, que é um grupo de médicos que se intensificou, eles juntos vão na África e vão cuidar dessas pessoas sem ganhar nenhum centavo. Ou seja, a África, o governo africano, ele não investe em nada em sua população. E não, por isso que a África é chamada aí um continente muito, ou seja, miserável, mas não são todas as partes, tá? Porque existe aqueles países que são industrializados, onde as pessoas conseguem sobreviver, não muito assim, vamos supor, não tem assim, um padrão de vida boa, mas consegue sobreviver, como eu já expliquei do caso ali da África na parte do norte, tá? Expliquei na aula passada. Então, essas são os problemas ambientais que nós temos na África e a cultura deles, né? Ou a ligação que eles têm com a América, que é apenas suas tradições, nada mais.
eles foram mesmo assim escravizados, eles não recebiam pelos seus trabalhos. Então, esses são todos os problemas aí que a África enfrenta nos dias de hoje, tá? São escassez de água, doenças, né? AIDS, tuberculose, sarampo, malária, todo esse tipo de problema atinge a população mais pobre da África, que são aqueles que vivem ali na parte subsaariana. Então, essa é a aula, pessoal, a última aula do terceiro bimestre, e espero que vocês tenham, assim, aprendido alguma coisa em relação ao continente africano. No quarto bimestre, nós teremos outras abordagens. Ainda não sei qual é o quarto bimestre que vai ser abordado. Mas espero que vocês tenham gostado da aula. Dê o seu joinha aí, seu like no canal. E aqueles alunos que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam. Porque assim que vocês se inscreverem no canal, vocês não terão dificuldade em ter acesso às aulas. Até a próxima aula, pessoal. E façam aí as atividades propostas da aula.